Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o Nando Moura, o verdadeiro caráter desse cara. Vou falar também sobre a entrevista que o Paulo Guedes deu para a Globo News. Vou falar também sobre a burrice do PT. O caos como meio de vida é a nossa salvação. Você realmente acredita que esse babaca do Nando Moura se interessa de verdade por política, filosofia, religião e música? Esse fracassado arranhador de guitarra, careca, que nem cabelo tem. Esse cara que usava uma peruca com um lenço para mentir que tinha cabelo comprido. O Pandora 101. Sim, um jarro de males. Um grupo horroroso esse que o Nando Moura tem. Um cabra invejoso e ambicioso. Ambicioso no mau sentido, que fez seu canal crescer em falar mal dos outros grupos e de outras pessoas, falar mal dos melhores grupos de rock do Brasil. Esse babaca. Mas a verdadeira intenção dele em falar mal era para crescer, despejando o seu veneno, criando o alarido, a polêmica. A diarreia mental dele junto ao vômito social que ele cria na ânsia de criar ainda mais polêmica. Pois como não está conseguindo vender os seus cursos fajutos, então fale mal, odeie, fale mal, mas fale dele. E mais do que tudo se inscreva, que é para o Nando Moura crescer e inchar com a podridão dele. É assim que ele é, nada mais do que isso aí. Simples e ridículo assim. Não sei porquê, mas quando eu falo desse cara, eu fico com gosto de bosta na boca. Bom, mas vamos sair desse baixo astral e entrar num astral muito melhor. O Brasil está crescendo, indo para frente. Veja como Paulo Guedes calou a boca de todos na entrevista para a Globo News. Mas primeiro quero fazer uma pequena observação. A burrice do PT é a nossa salvação. Por que eu digo isso? Pois em vez do PT e suas gangues fluírem junto com o governo Bolsonaro para a reconstrução e recuperação econômica, social e política do Brasil, eles se afundam cada vez mais no projeto da destruição do Brasil. Destruição para conseguir, através do caos, a recuperação do poder perdido por eles. Isso mostra bem que eles nunca se preocuparam com o pobre, com o povo, com o Brasil. Simplesmente assim. É simples assim. Se eles ajudassem a construir, aprovando projetos, colaborando com o governo, em vez de projeto de difamação, é verdade que o crédito político e o ganho político seria do Bolsonaro. Mas com certeza conseguiriam baixar o ódio geral da população que os persegue com chuva de ovos. De voltar ao governo, mas daqui mais uns 10 anos, e surfar de novo numa boa onda de sucesso deixada de herança pela boa gestão do governo Bolsonaro. Isso eles, à esquerda, sabem fazer muito bem. Surfar na onda dos outros e de novo quebrar o Brasil. É nossa sorte, porque eles estão se autodestruindo, enquanto o governo está num caminho de construção e devolução da riqueza do Brasil, de riqueza ao Brasil, não só riquezas, mas também orgulho de ser brasileiro. Eles estão devolvendo, o governo está devolvendo a dignidade, a perspectiva para as futuras gerações e paz para os idosos. Mas vejamos agora como Paulo Guedes praticamente calou seus entrevistados durante a entrevista que deu à Globo News. Vamos assistir esses momentos, mas depois da vinheta. A entrevista completa encontra-se aí no link. Vale a pena assistir, pois lhe dará um conhecimento geral, além de bons argumentos para aqueles que querem denegrir o governo Bolsonaro. Quando alguém começar a falar merda para você sobre o Bolsonaro, você pode usar esses argumentos que você vai assistir na entrevista com o Paulo Guedes. Lambendo as feridas. Fronteira de infraestrutura disponível para investimentos, porque o Brasil tem toda a infraestrutura por construir. Nós, durante anos, expelimos o capital privado, ficamos só com o capital público, só que o governo quebrou. E quebrou em todas as esferas. Tem dois Brasis. Tem o Brasil público, que foi abusado e quebrou. Abusaram do Brasil público. Quem será que abusou?
Será que o Brasil foi abusado nesses 14 anos de PT? Como será que foi abusado? Abusaram do Brasil público. Então nós quebramos em todos os níveis. O governo federal, endividamento em bola de neve, prefeituras quebradas, estados quebrados. Esse Brasil precisa descansar. Precisa descansar um pouco. Descansa, senta, cicatriza as feridas, conserta. E aí é que está o Pacto Federativo, dando ferramentas, redistribuindo recursos. Esse Brasil precisa descansar. Pacto Federativo são ferramentas constitucionais que determinam as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos, os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios. Pode-se dizer que é uma ferramenta de gestão que exige a responsabilidade do governador. Como o dinheiro arrecadado será distribuído entre os 3 níveis do governo. 1. Despesas obrigatórias, as quais o governo não pode mexer. 2. Despesas vinculadas que recebem obrigatoriamente um percentual fixo das receitas. E 3. As despesas discricionárias, onde os políticos têm mais liberdade para manejá-las. Vamos seguir para outro momento da entrevista. A esquerda tentou e tenta de todo jeito e forma vender a imagem que o Brasil é uma região perturbada. Porque eles olham e falam assim, a região está conturbada. A região está conturbada. Ora, por que o Brasil está conturbado? O presidente foi eleito, foi um ano extraordinário de reformas, o Congresso apoiando, estamos retomando o crescimento econômico, os investimentos estão voltando, o crescimento vai ser o dobro, temos fronteira de investimento na infraestrutura, no saneamento, na exploração de minérios, no petróleo, no gás natural, tem um universo de investimentos à nossa frente. Por que haveria esse receio? Nós que estamos aqui, nós temos medo da nossa democracia, do que construímos nos últimos 30 anos? Não temos receio nenhum. Em nenhum momento eu pensei que pudéssemos estar sob risco. Eu tinha certeza de que as instituições iam funcionar. Nós estamos num aperfeiçoamento institucional extraordinário. O Paulo Guedes arrebenta a narrativa difamatória e defende o presidente com eloquência. Quem perdeu as eleições pintou lá fora um cenário desfavorável para o Brasil. Nós, inadvertidamente, em vez de celebrarmos a nossa democracia resiliente, vibrante, energética, ampla, absolutamente universal, porque tem todos os espectros representados na democracia brasileira, da extrema esquerda à extrema direita. Sendo democrata, nós abraçamos, está todo mundo abraçado. Nós, em vez de celebrarmos isso, essa dinâmica de uma sociedade aberta que está se mostrando real, está gerindo o país, independente das nossas concordâncias ou não de opiniões, o país está sendo gerido. E gerido por um sistema democrático eficiente. Na hora que o Brasil está dando essa exibição enorme, o som lá fora ainda é o eco eleitoral. O ministro, os próprios brasileiros dizendo, olha, está muito ruim, está muito complicado. Entenda que o Paulo Guedes fala sobre a gestão eficiente. É eficiente, pois a escolha do Bolsonaro, dessa seleção de profissionais patriotas e altamente competentes e que realmente se preocupam com o futuro da nação. O som lá fora também é porque a questão ambiental no Brasil é tratada com desprezo. Também porque o presidente Bolsonaro só sabe fazer política no confronto e diariamente ele escolhe alguém para se confrontar. A imagem do Brasil lá fora corresponde, da economia está muito bem e corresponde ao que está acontecendo de confrontos permanentes na política. Não é uma invenção dos estrangeiros. Merval, eu acho o seguinte, eu acho que a realidade vai se impor. O Brasil tem a matriz energética mais limpa. A cultura brasileira está sendo maltratada e desbaratada. Vamos pensar o seguinte. Olha só a mitada do Paulo Guedes, como ele cala a boca do Merval. A cultura brasileira está sendo maltratada e desbaratada. Vamos pensar o seguinte. Tem gente que pode estar achando, justamente, momento, 30%. Tem gente que pode estar achando realmente, por exemplo, você vê, saímos aí nos últimos lugares no PISA. Como é que a cultura brasileira e a educação brasileira estavam bem? Foram 30 anos de governos que diziam que davam muita importância à cultura e à educação. Como é que você pode estar em último lugar no PISA se você dava tanta importância à educação? Será que você estava educando mesmo? Quem botou fogo na Catedral de Notre Dame? E o Macron preocupado em ofender o Brasil, preocupado com a nossa Amazônia e a catedral deles em chama. Eu acho, é claro que nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. Você vê a dificuldade do Macron para impedir que queimasse a Notre Dame.
Queimaram Notre Dame, queimaram a igreja. Ele não conseguiu tomar conta ali do patrimônio da humanidade, tocaram fogo na igreja dele. E ele está preocupado porque estão tocando fogo na floresta. Nós não temos recurso para policiar, a Amazônia é do tamanho da Europa. Então é meio difícil policiar aquele negócio lá. Nós vamos tentar. O presidente sempre insistiu muito na soberania da Amazônia. A Amazônia é nossa. Eu nunca vi ele falando, eu vou tocar fogo no mato. Ele sempre fala o seguinte, o mato é nosso. Esse mato é nosso. Se o Macron convencer a comunidade internacional que tem que tomar conta da nossa Amazônia, de repente o Brasil vai pedir também para uma força internacional para preservar o patrimônio cultural da humanidade em Paris, porque tocaram fogo em Notre Dame e o Macron não conseguiu impedir. Coitadinha, não é mesmo, da nossa floresta? Coitadinha da nossa floresta, das nossas etnias. A Europa acabou com as suas florestas. Os Estados Unidos arreganharam os seus índios. Do que somos acusados, então? De preservar os nossos índios? Como é que um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo tomar uma bronca de quem tocou fogo nas florestas todas? Como é que pode um país que preservou as etnias, aqui não tem caso de extermínio, eu falei isso outro dia numa conversa lá fora com os americanos, dizendo, pô, eu nasci crescendo vendo um filme do general Custer, correndo atrás dos índios, os índios matando em Little Big Horn, matando o general Custer, o pau comia lá. Não é o que a gente vê aqui sai no jornal quando um índio, alguém da FUNAI, atirou em alguém, aqui vira notícia de jornal, quer dizer, não é um caso de extermínio, de genocídio em massa, não tem isso aqui. E menos de 0,5% da população brasileira é indígena, eles têm 14% do território nacional. Ninguém preservou ou deu território assim para uma etnia. Para manter o projeto de poder a todo custo, ou melhor, ao nosso custo, a esquerda prefere fazer gol contra e vender a Amazônia aos franceses. Mas o que a esquerda não é capaz de fazer é reconhecer que o governo Bolsonaro está sendo o melhor governo que o Brasil já teve nos últimos 30 anos. Falam da Amazônia, mas não falam sobre o povo que o PT e toda a esquerda brasileira cultivaram e os amarraram nos esgotos em céu aberto. A esquerda matou gente nas favelas, matou as possibilidades das crianças pobres se educarem. Essa esquerda nojenta e corrupta roubou o dinheiro dessas crianças, fizeram as piores torturas aos pais dessas crianças, pois obrigaram a esses pais, a essas mães, olharem seus filhos se tornarem traficantes, olharem seus filhos se tornarem prostitutas, se tornarem viciados, armados e ameaçando os próprios pais, que molhados de lágrimas seguiam esses corruptos nojentos como o molusco e a coxa amante e o amigo do amigo. É impressionante como a esquerda manteve o povo pobre na latrina. E é esse povo que os elegeu, coitado. Nós temos que pensar nessas grandes causas, mas como o próprio ministro Salles fala, ele diz o seguinte, olha, tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto, a lixo, tem lixo a céu aberto no Brasil. Ninguém fala das condições ambientais urbanas, onde tem milhares de crianças morrendo todo ano. E aí, de repente, estou preservando a floresta, que é um tema perfeitamente razoável, mas do ponto de vista de urgência hoje, é muito mais importante o saneamento aqui, o recurso no saneamento aqui, onde estão morrendo pessoas, e não lá onde morreu uma árvore. Apesar de ser a Globo News, peço que assistam a essa entrevista. Prestem bastante atenção, como os entrevistadores não conseguiram falar quase nada, pois os argumentos do Paulo Guedes são tão sólidos e fortes que calaram a todos. Você reparou que ultimamente há muito silêncio sobre o Gilmar Mendes? Você esqueceu que temos de impeachar o Gilmar? Espero que esse ano de 2020, que se inicia, seja um ano sem domingueiras, e sim repletos de quartas-feiras que manifestarão a vontade do povo. Um ano de revolução pacífica, um ano de paz para você, sua família e seus amigos. Que o Brasil seja aquele lugar, que você não queira trocar por lugar nenhum. Isso é o que eu desejo para você. Zangão Blues. Feliz Ano Novo.